Senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo. Este que é o terceiro vídeo de uma série que busca debater a LDB, o Covid e os dias letivos, os problemas que essa pandemia suscitam no calendário acadêmico e o que os documentos legais têm a dizer para nós, educadores, estudantes, pais, sobre este problema. Nos dois vídeos anteriores, a gente debateu, primeiramente, a existência ou não de uma previsão legal na LDB de dispositivos que alterem o calendário frente a uma pandemia. No segundo vídeo, a gente buscou sistematizar as principais críticas pela qual iniciativas aligeradas de tentar implementar o ensino à distância na educação básica, na verdade, aprofundam ainda mais aqueles problemas que eles buscam pretensamente resolver. E passados aproximadamente 7 dias, uma semana daqueles primeiros vídeos, muitas são as novidades, inclusive uma medida provisória que foi incluída aí, se vocês verem nos demais vídeos, essa medida provisória não estava presente lá, mas agora fizemos a análise dessa medida provisória que dispõe exatamente sobre o tema do nosso debate. E aí termino falando um pouco sobre esse parecer do CNE lá de 2009, quando houve algo parecido, mas um pouco menos grave do que ocorre nesse momento. Falo em seguida sobre a MP 934/2020, que é exatamente essa MP que versa sobre os dias letivos. E, por fim, trato sobre o caso do Rio de Janeiro, haja vista que uma recomendação do Ministério Público saída no dia de hoje, no dia 3 de abril de 2020, recomenda suspender as iniciativas que buscam implementar EAD na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Então, vamos ao debate. Começamos exatamente pelo parecer do CNE de 2009, que, a nosso ver, teria sido a origem daquele argumento que apareceu no primeiro momento, argumento esse não exatamente preciso e fiel ao que diz a lei, que afirmaria que a LDB ou os documentos legais haveria uma previsão no caso de pandemias. O parecer CNE 19 de 2009 foi apontado por muitos como um documento que previa, em caso de pandemia, a flexibilização dos dias letivos. Todavia, o parecer diz exatamente o contrário. Então vamos ver exatamente o que diz o parecer no voto dos relatores. O relator dessa questão é exatamente o César Calegari, que também é o presidente do Conselho. Então, ele diz o seguinte: no sentido de que a reorganização dos calendários escolares, dos estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas, modalidades de ensino, em função de qualquer intercorrência que modifique os respectivos programas curriculares e calendários escolares, alterando os compromissos assumidos nos projetos políticos pedagógicos, não pode implicar em descumprimento nos mínimos legalmente estabelecidos pela LDB, ou seja, carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, independentemente do ano civil, para cursos de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Aqui, o que faz o voto do relator é exatamente desvincular o ano civil do ano letivo, dizendo o seguinte: aqui em 2009, caso seja necessário, o ano letivo pode terminar em 2010, não temos problema com isso, desde que se cumpra os 200 dias letivos e as 800 horas de aula. Percebam que na redação do presente texto existe uma diferença com a redação daquela presente na LDB, conforme nós vimos no primeiro vídeo. A LDB fala de efetivo trabalho escolar e aqui usa o termo dias letivos de efetivo trabalho escolar, que no nosso entendimento não é exatamente a mesma coisa. E uma segunda questão é que existe a vinculação tanto dos 200 dias letivos quanto das 800 horas de horas-aulas. Existe uma vinculação entre um e outro. E aí, também neste mesmo parecer, talvez aquilo que busque responder à pergunta: por que então apontou-se este documento como favorável aos profissionais da educação? Isso ocorreu justamente porque
existe um voto em contrário, promovido pela conselheira Maria Isabel Nogueira, que diz o seguinte, a conselheira, Maria Isabel Azevedo Noronha, que ela diz o seguinte, ela usa uma série de argumentos, eu elenquei aqui 7 argumentos diferentes, o primeiro que ela usa é o seguinte, ocorre que uma lei não existe isolada em um sistema normativo, uma lei decorre de outra, cumpre finalidades e com outras normas, tanto normas que lhe são superiores, como normas que lhe são inferiores, se comunicam. O que ela está dizendo é que a LDB precisa ser pensada num conjunto mais amplo de legislação, que é a Constituição Federal. A LDB é uma lei complementar e, por isso, ela é de uma hierarquia menor do que as emendas constitucionais ou as cláusulas pétreas. A lei complementar tem um estatuto hierárquico similar às leis ordinárias, abaixo, portanto, das leis das emendas constitucionais. Um segundo argumento utilizado pela conselheira é o seguinte, que segue: considerando-se um ano de 365 dias, descontando-se destes 300 dias de férias, descontando-se os finais de semana, os feriados e afins, os dias úteis somam muito perto de 200, e em casos como o que se narrou, onde o motivo existiu sem que houvesse como resistir aos seus efeitos, com a necessidade de adiamento das atividades letivas normais, um ano letivo de 200 dias não pode ser praticado, e por várias razões. Então, o que ela estabelece aqui é que o calendário acadêmico ele é muito justo, muito apertado, em se comparando com o calendário civil, e que, descontado todos os procedimentos legais, como férias e finais de semana, por exemplo, fica muito próximo os dias letivos dos dias que restam no calendário civil. Nesse sentido, continua ela no seu terceiro argumento, isso traz ônus ao aluno, na medida em que o aluno passaria a ter obrigação de frequentar a escola nos momentos que reserva para a prática de outras atividades, tais como a religiosa, a atividade remunerada para o seu próprio sustento e de sua família, de descanso, lazer e mesmo para o convívio familiar, para o caso daqueles alunos que já não são pais, mas que vivem separados de seus filhos. Nesse sentido, continua no seu quarto argumento, que esta medida traz também implicações para a vida docente. Diz ela, quando se olha o problema sob o prisma do professor, a situação não é menos grave, porque além das mesmas razões que podem justificar as dificuldades para os alunos, para os professores é necessário que se lembre que uma imensa deles acumula cargos quando são servidores públicos ou acumulam cargos e empregos quando são servidores públicos e também laboram na iniciativa privada. Quero cruzar essa informação aqui com aquela informação debatida no segundo vídeo, em que a maior parte dos profissionais da educação são mulheres e que pesam sobre ela também, na questão do trabalho doméstico, o fato de que elas têm que cuidar da casa. Então, estar em casa não é necessariamente estar em um ambiente preparado para o home office ou para o trabalho doméstico. E que, portanto, iniciativas desse tipo pesam ainda mais gravemente sobre as mulheres, maior parte dos profissionais da educação, do que sobre os homens, sendo, portanto, uma medida machista. É também uma medida racista, na medida em que são as comunidades pretas da nossa sociedade aquelas que estão, em sua maioria, nas zonas periféricas, em sua maioria ocupando as faixas de pobreza, e contam elas, portanto, com menores condições de realizar um trabalho doméstico ou uma educação domiciliar do que as demais etnias presentes na sociedade brasileira. Então, é também uma medida racista. Continuando, no seu quinto argumento, não aparece direito, mas é o quinto, é importante observar que o processo de ensino-aprendizagem não se desenvolve com base no número de dias letivos, embora haja previsão legal nesse sentido, mas que, na realidade, os alunos têm seus estudos organizados com base em horas-aulas, assim como os salários dos professores são calculados também com base em horas-aulas. O sexto argumento utilizado pela professora Maria Isabel é que existe um aspecto mais importante a ser
defendido, presente na Constituição, quando se propõe o isolamento social. E esse aspecto é o direito inalienável à vida. Diz ela, há, portanto, um único direito concreto que se buscou preservar com a suspensão das aulas, qual seja o direito sagrado e universal à vida. Quando se confronta esse direito com o direito que está escrito no artigo 24, inciso 1º da LDB, em primeiro lugar, por um entendimento inquestionável, é a salvaguarda da vida que prevalece. Se para alguém o direito natural à vida não pode ser defendido por convicções filosóficas e humanitárias, quando a questão envolve o exame legal, ainda assim, no confronto da regra contida no inciso 1º do artigo 24 da LDB, com aquela que vai alocada no caput do artigo 5º, direito à vida, prevalece a segunda, porque a Constituição Federal é norma máxima, contra a qual não se pode invocar qualquer norma que lhe seja inferior. Debate esse que estava lá presente naquele primeiro argumento, conforme a gente já viu. O sétimo argumento utilizado por Maria Isabel é que o apreço pela qualidade do ensino deve nos levar a que, em qualquer situação onde não seja possível cumprir de maneira eficaz os 200 dias letivos, sejam evitadas quaisquer medidas que, afinal, criem apenas um efeito enganoso para a população, sem assegurar ao aluno o efetivo aproveitamento dos conteúdos curriculares. Ora, o que ela está dizendo aqui é que não cabe decisões aligeradas buscando tapar buracos ou passar pano num problema que é sério. E continua ela dizendo que dessa forma é necessário estabelecer um diálogo com a comunidade para buscar a melhor maneira de cumprir com qualidade tais conteúdos. Então, esses 7 argumentos levam a Maria Isabel a relatar ou a propor, a encaminhar que o Poder Executivo envie uma medida provisória determinando que excepcionalmente, naquele ano letivo, houvesse a flexibilização dos 200 dias letivos e a manutenção das 800 horas aula. Ora, como a vida dá voltas, né? Maria Isabel, atualmente, ela é uma deputada estadual pelo PT de São Paulo. E, naquele momento, mesmo no governo PT, não houve uma medida provisória que buscasse resolver o problema. E surpreende, de certa maneira, e eu, inclusive, disse o contrário em algum vídeo, que não esperava que o governo Bolsonaro fosse capaz de fazer isso. Surpreende, portanto, de certa maneira, que o governo Bolsonaro tenha se valido dos argumentos utilizados por uma conselheira ligada ao PT para executar aquilo que uma conselheira ligada ao PT propôs ao PT, mas o PT não resolveu fazer. E quem fez foi exatamente o grupo que está hoje no poder, que se autodenomina antipetista radicalmente. Então, fica registrado aí como ironia esse paradoxo criado aí por essa iniciativa do governo federal, né? Então, seguindo, nós temos justamente a medida provisória 934 de 2020, publicada em 1º de abril, que dispensa a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos no ano de 2020 em virtude do coronavírus. No entanto, ela mantém a obrigatoriedade das 800 horas. Isso daí é um outro debate bastante interessante que já tem certa documentação, em especial nos debates do STF, do Supremo Tribunal Federal, e também do CNE, acerca do que significa 800 horas aula. E isso, nós não faremos esse debate agora, mas ele existe. E aí diz o seguinte, a medida provisória: o estabelecimento do ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional da obrigatoriedade da observância ao mínimo de dias letivos de efetivo trabalho escolar nos termos do disposto no inciso 1 do caput do artigo 1º, do parágrafo 1º, do artigo 24 e no inciso 2º do caput do artigo 31 da Lei nº 9394, LDB, de 20 de dezembro de 96, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Então percebam bem que e aí o engraçado é que os argumentos utilizados na MP são, pasmem, extremamente semelhantes aos utilizados pela conselheira Maria Isabel em 2009. Atualmente, Maria Isabel é deputada estadual pelo PT de São Paulo. E não há o estabelecimento, diferentemente do que eu tenho ouvido aí nas redes também, não é o estabelecimento de qualquer outro critério de dias letivos, e sem a observação das 800 horas aulas.
ouvi em alguma rede social de que essa MP teria retornado aos 180 dias letivos anteriormente à modificação que acrescenta mais dias. Isso não é verdade, não é o que diz a MP. A MP, na letra fria da lei, somente mantém as 800 horas aula, como mínimo. E aí, continuando, nós temos uma vitória no caso do Rio de Janeiro, haja vista que o CEP vai entrar com uma ação cautelar, não sei exatamente qual foi a ação utilizada pelo CEP, qual foi o dispositivo jurídico utilizado pelo CEP, mas o CEP provoca o Ministério Público para que o Ministério Público susta os efeitos das proposições do secretário de Educação, o Pedro Fernandes. E ao Ministério Público provocado, ele delibera em favor de uma recomendação ao secretário Pedro Fernandes. E depois de considerar uma série de efeitos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro resolve reiterar o contido no ofício 2º, não sei exatamente o que significa essa pequena sigla, devendo a resposta também informar os valores referentes à contratação do serviço Google Classroom. Então perceba bem que não tardou muito, o Pedro Fernandes tratou de fazer um acordo que custou ao cofre público, à Secretaria de Educação, alguma soma de dinheiro para pagar o Google para haver as aulas à distância. Então já tem aí uma parceria público-privada no meio da pandemia, os contratos privados não param de surgir. Seguindo, com o envio do instrumento contratual das respectivas notas de empenho, e recomenda que o secretário de Estado da Educação suspenda todas as atividades não presenciais, porventura, realizadas por esta Secretaria de Estado de Educação através da plataforma Google Classroom ou qualquer plataforma educacional similar. E quero reiterar aquilo que a gente vem dizendo desde o primeiro vídeo, que distintas secretarias estaduais e municipais de educação têm aproveitado a pandemia para atacar a profissão docente e precarizar ainda mais essa profissão docente, buscando implementar uma série de reformas, ou contra-reformas, como a gente prefere chamar, uma série de contra-reformas que buscam legitimar a educação à distância, que é uma modalidade de ensino, substituindo a educação presencial na educação básica, algo que não tem precedente na história do Brasil e não tem nem mesmo lastro jurídico. Não existe lei que corrobore ou fundamente essas iniciativas. Mas esse ataque existe e está sendo operado neste momento. Se vocês estão achando que todos os governos estaduais estão sendo movidos pelas mais legítimas intenções, saiba que neste momento recursos públicos estão se destinando à iniciativa privada com pretexto de beneficiar a educação pública, o que não é verdade. Efetivamente, não é verdade. E por fim, a gente estabelece, para concluir mesmo essa série de vídeos, algumas conclusões preliminares que a gente acredita serem fundamentais à classe trabalhadora, em especial estudantes organizados, profissionais da educação organizados em seus sindicatos, serem fundamentais a gente debater e defender como pauta. A primeira dessas palavras de ordem, dessas bandeiras, é combater toda e qualquer decisão aligerada, em especial a movimentação do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, em indicar a regulamentação do ensino doméstico, denunciando os fortes interesses econômicos por detrás dessas iniciativas. Essa é uma primeira bandeira importante para o nosso movimento. Segundo, reorganizar espaços nacionais de luta em defesa da educação pública que supere o estágio atual de fragmentação das lutas em defesa da escola pública, reativando, por exemplo, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. E aí, o meu editor, que no caso sou eu mesmo, errou aqui na edição desse postzinho, colocou aqui de novo a primeira pauta. O corte e cola funcionou errado dessa vez. 3. Aglutinar demais movimentos sociais populares, tanto urbano quanto agrário, na construção de uma agenda de consenso em torno da defesa da escola pública. Acreditamos que um bom espaço para isso pode ser o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.
Garantir, por intermédio, isso é muito importante, garantir, por intermédio de todos os meios de luta jurídicos disponíveis, a defesa primordial da vida, através do isolamento social, tanto para docentes, aqui entenda-se, perdão, tá, tanto para profissionais da educação, quanto para estudantes e, em última instância, a população em geral. Organizar uma frente parlamentar em defesa da educação pública que possa encaminhar as demandas e pautas produzidas pelos movimentos sociais organizados ligados à educação. Defender a autonomia pedagógica, a gestão democrática, bem como o caráter unitário da educação para a classe trabalhadora. 7. Usar o tempo disponibilizado pela quarentena atual para produzir conhecimento científico que possa embasar nossos argumentos. E 8º, e não menos importante, aprofundar a formação política tanto de dirigentes sindicais e do movimento estudantil, bem como demais movimentos, assim como suas bases sociais. Com esse conjunto de propostas, acredito eu, lançadas para o debate coletivo, acredito eu que esse materialzinho, feito com muita atenção, muito carinho, possa servir de base para futuros debates acerca do EAD e acerca do momento em que nós vivemos. Gostaria de muito agradecer o acompanhamento e a paciência de todos vocês, e aqueles que gostaram dos vídeos, deixem aí um likezinho, propõem novos temas, que na medida do possível, nós do Observatório da Educação Fluminense estaremos analisando essas propostas, esses temas propostos, e se for do nosso conhecimento, a gente promove novos encontros virtuais com você. Muito obrigado por tudo, até a próxima, tchau!